João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se formarem os filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele se confessou e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? Ele disse. E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água,
mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe encontra a Natanael, ele diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi.
Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Amém, igreja?